Oi pessoal, do oitavo ano, tudo bem? Beleza. Bom pessoal, nós vamos estar iniciando aqui a nossa quinzena, né? Com o início dos nossos estudos que nós vamos passar para a ficha de número 9, em que o nosso assunto aqui são as fontes de energia, né? Estamos estudando ainda sobre energia e nós vamos ver aqui sobre as fontes de energia. Bom, as fontes de energia que é dividida em fonte de energia renovável e fonte de energia não renovável. A fonte de energia renovável, o próprio nome fala, né? É fonte de energia que utilizam recursos que não se esgotam, né? Ou seja, renovável, que nunca vai acabar, certo? Sempre vai estar fazendo a reposição daquele recurso natural que é utilizado para gerar energia. E a fonte de energia não renovável é aquela que usa recursos naturais em que um dia vai acabar. Esses recursos eles se esgotam na natureza, né? Como por exemplo, a gente tem aí o uso do petróleo, né? Um dia ele vai acabar. E um exemplo que eu não citei das fontes de energia renovável seria o sol, né? Seria a energia solar, no caso a energia eólica, a energia dos ventos, a energia da água, a hidrelétrica, né? Então nesse caso aqui seria fontes de energia que usa fontes renováveis, né? Bom, para que a gente usa energia? Energia é tudo na nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? Então a gente usa energia para propiciar deslocamento de veículos, né? Como por exemplo a energia dos combustíveis que a gente tem para que a gente possa ter o deslocamento dos automóveis, né? Energia que pode gerar e produzir eletricidade. A gente sabe que a eletricidade a energia elétrica é a fonte de energia mais usada no mundo, é a fonte de energia principal que nós temos aí no mundo, é produzida a gente sabe, pelas hidrelétricas, pelas termoelétricas, pelas usinas nucleares também, né? Então nós temos aí a energia elétrica, que foi, lógico, descoberta por um cientista, um filósofo, né, grego chamado Tales de Mileto, né? Ele identificou pela primeira vez a palavra eletricidade, né? Então, nesse caso, a eletricidade é um tipo de energia que é muito utilizada pela humanidade, né? A não ser, vamos dizer que seria o tipo de energia que é mais utilizado que a gente tem, né, no nosso dia a dia. E a energia elétrica ela é produzida pelas usinas, né? Pelas usinas. Então nós temos aqui no Brasil a produção de energia elétrica pela hidrelétrica, pelas termoelétricas, pela usina nuclear, né? Pela energia solar, energia eólica. Então nós temos aqui várias alternativas de produção de energia elétrica. Uma dessas alternativas é uma hidrelétrica. Então nós vamos ver como é que funciona uma hidrelétrica. A gente sabe que a hidrelétrica utiliza a força da água, né? Utiliza a força hidráulica que a gente fala. A força hidráulica foi utilizada há muitos anos atrás, até mesmo antes de Cristo, né? Para poder gerar força, né? Nos moinhos. Então, nesse caso, existiam aqueles moinhos de água em que a força da água servia para girar os moinhos, né? Para triturar, por exemplo, alimentos, como a gente tinha lá para a produção, por exemplo, da farinha, né? Bom, como que funciona uma hidrelétrica? Vamos ver o funcionamento da hidrelétrica. A hidrelétrica ela funciona da seguinte forma: ela é uma obra de engenharia, né? Uma hidrelétrica. Primeiramente, a gente sabe que é muito importante que as usinas hidrelétricas que hoje nós temos aqui no Brasil são usinas hidrelétricas que estão localizadas em rios que têm alto potencial hidrelétrico. O que é o potencial hidrelétrico de um rio? O potencial hidráulico de um rio. O potencial hidráulico de um rio é quando o relevo ele é muito acidentado, né? Quando o relevo é acidentado, o que acontece? A água ela pode ter uma força quando acontece a sua queda. Com a queda da água, nós temos a transformação da energia potencial em energia cinética, né? Para isso, o que eles fazem? Eles fazem um represamento da água. Fazendo o represamento da água, o que acontece?
a energia potencial ela se torna maior, né? Então haverá maior conversão, transformação da energia potencial em energia cinética. Essa energia cinética é a energia de movimento, então ela vai se transformar em energia mecânica, que vai girar uma turbina. Então nesse caso o que acontece? Essa energia mecânica ela vai girar uma turbina, essa turbina ao ser girada vai gerar energia elétrica, né? E nesse caso essa energia elétrica que foi gerada vai para a linha de transmissão, até chegar à rede de distribuição de energia elétrica, né? A gente sabe que na área de transmissão haverá um gasto muito grande de energia elétrica de dissipação na forma de calor. Então haverá uma perda, né? Ou seja, uma energia perdida na forma de calor nas redes de transmissão, por causa dos altos índices, né, de atrito que existe ali entre as descargas elétricas que tem no local, ok? Bom, quais são as vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica? Nós sabemos, vamos primeiro para as desvantagens. Nós sabemos que a construção de uma usina hidrelétrica requer, por exemplo, um projeto em que haverá uma grande extensão de território. Porque a água represada ela vai inundar, né, esses territórios. Então, nesse caso, o que pode acontecer? A água inundada pode prejudicar a fauna e a flora ali do local alagado, que vai ficar alagado. Então vai construir um grande reservatório de água. Esse grande reservatório de água vai alagar essas regiões onde nesse caso haveriam animais ali vivendo, né? Plantas também que viviam ali no local que vão ser eliminados daquele local, porque haverá o alagamento dessa região, né? Então, aumentando, por exemplo, o nível dos rios, né? As populações ribeirinhas que viviam ali no local, elas vão ter que se deslocarem também para outras regiões, e isso vai provocar uma transferência, né, da sua cultura, do seu modo de vida, vai mudar, né, totalmente ou drasticamente, né, a maneira de sobrevivência dessas pessoas. Então haverá um impacto social também relacionado à construção dessa hidrelétrica no local, né? Essas são as desvantagens. As vantagens são muitas, né? Uma energia barata, uma energia em que a relação de custo-benefício de produção dessa energia é maior, porque nós temos aí, é menor, né? Aliás, o custo-benefício, nós vamos ter um custo menor e um benefício maior. Então nós temos aqui nesse caso, por exemplo, a utilização de uma termoelétrica. A termoelétrica é um custo maior, né? Porque nesse caso haverá o consumo de petróleo. Então, se a gente for comparar a energia hidrelétrica à energia de termoelétrica, nós temos aí um custo menor de energia, né? Certamente uma hidrelétrica também, a outra vantagem em relação a uma termoelétrica no caso, seria comparando aí a termoelétrica, a vantagem da hidrelétrica é ela é menos agressiva ao meio ambiente, né? A hidrelétrica do que a termoelétrica, porque as termoelétricas é a base de petróleo, né, e carvão que vai queimar e vai lançar poluentes na atmosfera. Bom, falando na termoelétrica, como que funciona uma usina termoelétrica? A termoelétrica funciona no seguinte: utiliza-se combustíveis como bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, né, gás natural. Então, nesse caso, esses combustíveis eles servem para aquecer a água. Então, o que acontece? Aquecendo a água, vai aquecer uma caldeira, né? Ou seja, uma grande quantidade de água. E vai se transformar aquela água em vapor. Esse vapor, a alta pressão, vai movimentar as pás da turbina. E aí o movimento das pás da turbina se transforma em energia mecânica. Essa energia mecânica vai gerar energia elétrica, nesse caso. Então é um processo muito parecido com a hidrelétrica. Só que ao invés do uso da força da água, utiliza o vapor de água, né? A alta pressão. Nesse caso, o vapor de água a alta pressão é alcançado graças ao aquecimento da água. E esse aquecimento é graças à queima dos combustíveis, né?
Então a termoelétrica requer, nesse caso, a queima de combustíveis, o que nós temos aí, nesse caso, um custo maior na sua produção, né? Geralmente as termoelétricas elas são ativadas quando há um alto índice de demanda de energia, né? Em que as hidrelétricas elas não conseguem atingir essa demanda. Principalmente nós temos um período de secas, onde nós, para poder controlar, né, equilibrar essa demanda de energia, utiliza a termoelétrica, né, junto com as hidrelétricas. Bom, uma usina eólica. O que é uma usina eólica? É energia gerada pela força do vento. Então, nesse caso, o que acontece? Tem aqueles grandes cataventos que são dispositivos que vão girar em função da força do vento. Então, é transformada a energia mecânica, a energia mecânica de girar as hélices, né, do catavento em energia gerada pelo gerador de energia elétrica. Então, nesse caso, essas energia mecânica que é acionada quando gira a turbina, nesse caso, vai girar a turbina e movimentar, nesse caso, a turbina, fazendo com que haja a produção de energia elétrica ali nos aerogeradores. O que são esses aerogeradores? São os geradores de energia elétrica que tem ali na fonte de energia eólica, né? Energia solar. Bom, a energia solar ela tem, nesse caso, dois benefícios. Ela pode ser fotovoltaica ou pode ser térmica. Qual que é a diferença da energia fotovoltaica para a energia térmica? A fotovoltaica utiliza a energia, nesse caso, elétrica gerada diretamente no processo de quê? No processo em que as placas fotovoltaicas que recebem a luz do sol converte a energia solar, por isso que fala foto, vem de luz, né? Converte a energia solar em energia elétrica. Então as placas fotovoltaicas produzem energia elétrica. Agora o aquecimento da energia, o aquecimento da água pode gerar energia térmica, né? Então nesse caso que a gente pode utilizar diretamente aquela água aquecida para nosso consumo, né? Nas residências, por exemplo. Então o sol ele aquece a água e a água aquecida pode ser utilizada para o nosso consumo, né? Como por exemplo substituir a água quente dos chuveiros elétricos, o que requer uma demanda muito grande de energia, né? Então nesse caso nas nossas residências. Então nesse caso o que pode acontecer também é o aquecimento da água que pode gerar vapor de água, né? O aquecimento da água pela energia solar gerando vapor de água e assim formando energia para gerar a turbina, energia elétrica também, né? Mas é muito raro isso acontecer. Esse tipo de energia gerada pelo vapor de água sendo originada a partir do aquecimento da água da energia solar, né? É muito difícil a gente ver esses tipos de usinas aí. Nós vemos mais as usinas fotovoltaicas, né? As usinas onde usa diretamente a energia solar para energia elétrica mesmo. Bom, então é isso daí, pessoal. Nós aprendemos sobre as fontes de energia e os tipos de energia que nós temos que gera energia elétrica, né? A energia hidrelétrica, de uma hidrelétrica, a energia eólica, a energia solar e as termoelétricas. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até as nossas aulas online. Até lá. Tudo de bom.